tá. Tem alguém, primeira vez? Tá, diz o teu nome para todo mundo aí. Ângela. Tá, essa aqui é a Ângela. Tem mais alguém? Não. Não. Fux. Estamos ralados, né, Fux? Primeira vez depois do inverno. Estamos em roda de colisão com a Lengo, dizer meu pai, né? Aí bateu. Então tá, essa moça eu conheço há muitos anos, né? Porque, amigos de muitos anos aí, essa aí também. Bom, sábado passado a gente fomos lá dar aula lá no grupo de Porto Alegre, Viamão, mas só foi em Porto Alegre, né? E é óbvio que a gente falou do Cláudio, né? Estou esperando vocês aí. Até reservado. Nada de puxão de orelha, né? Que nem criança. E é óbvio que a gente falou sobre o Cláudio, né? Que foi, e sempre será uma pessoa muito importante para todos nós. Eu estou falando de novo porque foi uma pessoa muito importante para o Micaelos e aquele pessoal lá tinha ele como também uma referência, né? Você sabe que todo mundo conhece o Maurício também, quer dizer, boa parte. O Maurício que está lá agora cantando sozinho não, né? Porque tem o Everton também que está lá ajudando. Então o Maurício vai agora ser o líder de Porto Alegre e Viamão, vai ser bravo. O Claudião trabalhava em Porto Alegre, mas ele morava em Viamão. E o Claudião ia todos os dias que tinha reunião lá, acho que era terça, quinta, sexta, sábado, coisa assim. E ele que ia todos os dias, né? A gente sempre procura dizer para o pessoal, não exagerem nas coisas, né? Mas fica muito um critério individual, cada um sabe da sua vida. Né? Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado para manter um certo equilíbrio nessas coisas todas, para não exagerar para um lado nem para o outro lado. Né? Agora, se as pessoas querem fazer, se sentem bem em fazer, de se dedicar tanto assim, né? Fica a critério. Alguém tem alguma pergunta sobre a última grupo de estudo? Foi muito bacana o grupo de estudo. Tudo. Ficaram bem entendido tudo? Sim. Fala, vê se tá. Nenhuma pergunta? Engraçado, eu teria milhões de perguntas, porque eu acho que cada vez que tu sabe algo, cresce algo para saber mais, né? E acho assim que a gente tem que estar sempre buscando o conhecimento, principalmente de si próprio. E o mundo está cada vez mais complexo, assim, a gente começa a observar fatos que acontecem que mais, entre aspas, nos indignam. A gente até pode ficar indignado, mas ao mesmo tempo tendo uma compaixão e uma compreensão da situação, que não adianta, tu não pode esperar melhor das coisas. Tá? E isso, pessoal, por mais que tu viaje pelo mundo afora, tu vai encontrar coisas complicadas. Agora mesmo aconteceu na Alemanha, foi 10 mil pessoas contra os imigrantes e nem sei quantas mil pessoas a favor, né? Desse lance de não deixar eles entrarem. Como é que pode, se o mundo eu sempre tive dentro de mim assim, um pensamento assim, que não deve existir bandeiras, não deveria existir fronteiras, que todo mundo pertence ao mundo, né? E no entanto, tu não pode sair daqui e partir para um outro país porque tu é barrado por milhões de motivos, principalmente o preconceito, o racismo, aí vai. É isso que está acontecendo em tudo que é lugar. O correto seria ver uma organização de todos os países e saberem fazer com as pessoas que estão lá sofrendo, passando por problemas em seus países. E o certo mesmo era não ter bandeira, não ter país, não ter nada. Ser todo mundo uma religião só, um planeta só, uma irmandade só. Eu acredito que isso vai ser o futuro do mundo. Vocês não acham? Não. E não vai ter mais isso.
Só que 1000 anos. Não, sério mesmo, assim. Eu nem sei se o planeta não vai ser destruído antes de acontecer. Na verdade, isso deveria existir só por uma questão de organização. Organização. Só, mas não é, né? Na realidade, ninguém precisaria passar fome. Ninguém precisaria passar trabalho. Tá? E ao mesmo tempo, eu não estou querendo, eu não estou sendo contra rico, não estou sendo contra... Não, tem que haver um equilíbrio, né, das coisas. Né? E esse troço do WhatsApp aí, tu vê absurdos acontecendo. Né? Tu vê coisas assim, esses grupos que tem. Eu saí de um grupo por causa de um motivo. Daí me botaram em 2 grupos de motociclismo, que tem aqui em Santa Cruz. Pô, os caras são homofóbicos, são preconceituosos, eles põem coisas assim terríveis. Tipo, pô, eu saí de um grupo que era terrível, entrei no outro que é pior ainda. Não. Né? Os caras são contra a mulher, são contra o negro, são contra o pobre, são contra o homossexual, são contra tudo. E parece que tudo é natural, né? Aí todo mundo uns riem, mas existe o silêncio também, né? A maioria fica em silêncio. Imagine o que acontece em relação à política também, né? Que eu também não quero nem saber. E eu acho que ninguém tem que impor nada para ninguém, entendeu? Eu não tenho que pegar e enfiar na cabeça das pessoas que tem que votar em tal, tal, tal. Tá? E na situação que está o país, está uma confusão tremenda que não... Tu põe a mão no fogo por alguém, às vezes nem por mim, eu estou mais pelos outros. Não, mas é mesmo. Vocês põem 100% a mão no fogo por vocês? Não. Tem alguém que levanta e diz que põe? Depende do em que sentido tu tá falando. Tu tá me enrolando. Ou te enrolando. Não tem sentido. Claro que tem. Não tem. Ou tu põe ou não põe. Tá aqui o fogo. Tá... Não é caráter, meu amor. É, isso que eu tô dizendo. Não é caráter. De um modo geral. De modo geral. Caráter, eu acredito que todo mundo que está aqui são pessoas maravilhosas. São pessoas que têm seus problemas, como todos nós temos, mas são pessoas que estão aqui buscando alguma coisa. Né? Buscando o conhecimento, buscando o equilíbrio, buscando a paz. Né? Qual é o maior dever? Qual é o maior dever da Micaelos? É mostrar para as pessoas o que elas têm que fazer. Por que a Micaelos, vocês todos abraçaram? Tem gente aqui, só para te saber, quase que me leva de outro. Tem cabelo branco, né? Que bom que tem cabelo branco, pior quando começa a cair o cabelo. Mas por que as pessoas abraçam? Porque a Micaelos é coerente nas coisas que faz. Né? É coerente nas coisas que ensina, que mostra. Né? Quando a gente chega e não coloca em cima... Quando a gente não coloca em cima de uma filosofia, de uma religião, de um local, a verdade, o que eu estou falando? Eu estou falando o seguinte, que a verdade, ela está com cada um de nós, sempre esteve. Nós estamos fazendo com que as pessoas despertem essa verdade dentro de si, tá? Que vejam que nós estamos aqui, é lá dentro de nós que está tudo. Por isso que vocês abraçaram a causa, por isso que vocês amam a causa. Eu estou falando porque eu sei que vocês são assim. Tá? E vocês veem que vocês descobriram que o maior inimigo são vocês mesmos, somos nós mesmos, vocês não, nós mesmos, e que nós temos que mexer conosco. Aí a pessoa vem e diz para mim, pá, que eu fiquei indignado. Bom, mas peraí, não estou especificando ninguém, são várias pessoas, né? Tal pessoa me fez mal, eu fiquei indignado. Não, peraí. Tu tem que entender que a pessoa só pode dar aquilo. Se ela errou, o problema é dela. Se tu te perturbou, o problema é teu. Entendeu? Nós, aqui, tudo que vocês estão vendo é um teatro. Tudo que vocês estão vendo é um teatro. Isso aqui é uma ilusão, pessoal. Isso aqui não existe. A qualquer momento nós podemos partir para uma melhor. Né? Na realidade, não já. E nós somos atores. Oi? Oi. Aqui é um teatro e cada um de nós é um ator. Por quê? Porque não existe o que vocês estão olhando. O Francisco não existe. Não existe o Antônio, não existe o Fux, não existe. Isso aí é um momento do espírito, tá? Que deram um nome, que
tem uma característica da sua personalidade, uma característica da influência do meio, que faz com que forme a nossa forma de ser. Então, quanto mais evoluído é o ser, eu já disse várias vezes, só estou tentando lembrar para vocês, quanto mais evoluído o ser, mais o ser influencia o meio. Quanto menos evoluído ele for, mais o meio influencia ele. Se a gente chega atrasado aí... O meio vai influenciar o ser conforme a sua categoria de nível de consciência. Ele vai absorver a verdade do meio, ele vai achar que aquilo que é e nem vai pensar e nem vai questionar. Tá? E nós temos um meio, pessoal, horrível. Porque o meio já começa pelo machismo, já é uma coisa horrível. Tá? O machismo ele impregnou no mundo inteiro, pessoal. É uma coisa muito louca. Tá? Os caras botaram agora no WhatsApp um filme, 3 gurias tentando levantar uma cancela. Tudo bem, tinha uma cancela, uma guria foi lá e tentou levantar a cancela. Tinha outra, vocês viram? Tinha outra guria lá, tem a terceira guria lá e não conseguiu levantar a cancela. Daí veio o homem. Machado. Pegou a cancela e fez assim com a cancela. Aí botaram por isso que homem ganha mais do que mulher na sociedade. Não, por favor, entendeu? E alguns riam. Então vocês vejam que são piadas terríveis em relação a isso, homossexualismo, aí vai. Tá? Então tu vive numa sociedade, pessoal, que nos agride a toda hora e as pessoas não se percebem. Elas passam. É normal, é normal. Aí envolve o quê? Toda essa situação de relacionamentos humanos, relacionamentos de casamento, relacionamentos de família, relacionamentos de trabalho. Tá? Os preconceitos. Isso é grave. Nós, da Micaelos, nós temos que estar acima disso tudo. Nós temos que perceber e entender, olha só. E não dá nem para se indignar, porque tu vai ser taxado por 1000 coisas. Vão te chamar do raio que o parta e tu vai ter que engolir seco. Então é melhor tu mexeu na coisa quando tu acha que tu pode mexer, que vai ser favorável à coisa. Porque tu não vai conseguir mudar o pensamento de todo mundo. Homens, respeitem as mulheres. Mulheres, se respeitem. Pessoas. Respeitem Mas pessoas. eu falei exatamente para mexer com o machismo. Não, mas é que uma das formas justamente de mexer com isso é não enxergar separando. Mas eu acabei de dizer que tudo chegou atrasado aqui. Tudo era um teatro e não existia nada disso. Exatamente, mas se reforça por esse lado. Sim. De enxergar como um ser, como uma pessoa, e não uma pessoa do sexo masculino ou uma pessoa do sexo feminino. Isso faz, né, com que essas diferenças que são semeadas pela cultura se dissolvam, né? Sejam diminuídas. Então, se tu enxerga a outra pessoa simplesmente como uma pessoa, sem colocar todos os atributos, né, que vem junto quando a gente fala, mulher é assim, 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 homem é assim, 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 assim. Espero tal atitude do homem, espero tal atitude da mulher. Né? Se tu vai já com essa ideia pré-concebida quando tu olha para alguém, por ser mulher, eu estou esperando esse comportamento, esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, é diferente de tu olhar para uma pessoa simplesmente, que não tem necessariamente um comportamento masculino ou feminino, ou um pensamento assim ou assado. É uma pessoa. Tem seus valores, tem seus sentimentos, tem seus conhecimentos, a sua experiência de vida, e é isso que vai fazer com que ela tenha tal ou uma ou outra atitude. Simples, tanto tu pode olhar para um homem quanto tu olhar para uma mulher. Então, quando a gente faz esse exercício, a gente acaba abandonando todos esses conceitos que vêm juntos. Eu estou lendo... Não, eu li um livro sobre a história da humanidade, e o livro, o autor, ele fala... Eu não me lembro bem o título dele. Ele fala que estudiosos não conseguiram identificar por que esse planeta é machista. E não teria uma lógica na história. Tentaram dar várias desculpas sobre porque o homem é mais forte fisicamente e a mulher mais fraca, né, fisicamente.
E não tem uma justificativa que leva ao fato desse machismo. Não existe. E o pior de tudo que isso que eu estou falando para vocês é no mundo inteiro. Fala. Mas assim, como tu colocou, na verdade o machismo está só com os homens ou também está por com a sociedade. Não, com as mulheres também. Não, o machismo é uma cultura. Ele não está aqui ou ali. Ele é uma cultura. É a cultura no sentido de ser um conjunto de ideias, né, que entram no senso comum e que são reproduzidas e que acabam regendo, né, o funcionamento de um grupo social, de uma sociedade. No caso, né? O planeta inteiro. Então, dizer assim, a mulher também é machista, sim, porque é uma cultura. Nós fomos educados desta forma. Esse conjunto de ideias, ele é passado de um para o outro, tanto no ensinamento quanto no modelo. Né? Quanto naquilo que tu enxerga que está acontecendo. Tá, Virginia, mas isso não é só nesses termos, em termos de religião, em termos de comportamento. Serve para tudo. Né? Aí, como eu falei para vocês, e repito, pesquem bem isso, o nível de consciência do ser, quanto menor o nível, mais ele se influencia pelo meio. Tá? E aí tu vai absorver aquilo que os teus pais te disseram, porque quando tu é criança, tu admira teus pais, tudo que eles fizerem, meu pai, minha mãe é maravilhoso, não sei o quê. Tá? Só se ele der uma surra no bonito toda hora, claro que ele vai admirar. Depois tu cresce, mas provavelmente ele vai ser um pai que vai bater no filho também. Aí deixa eu contar essa história aqui, pera um pouquinho. Aí ele entra na adolescência, aí ele vai contra os pais que pai que você quis, você sabe, a maioria aqui, não tem adolescente aqui, ainda bem. Aí que é aquela período de adolescência que tu é contra pai, que mãe, não sei o que eles não sabem nada, a rebeldia, tá. Aí tu fica um adulto jovem, tu ainda fica um pouco indignado, tu ainda fica, porque meu pai é muito velho, não sei o que. Quando tu deixa de ser adulto jovem e fica um adulto velho, tu vai amar teu pai e tua mãe, porque tu vai entender isso. Alguém tem algo para dizer contra isso? Isso aí. A favor. Você sabe que... Eu não precisei ficar velha para ele. Depois a gente conversa mais. Você sabe que a gente fica indignado, a gente fica triste. Francisco, nem tu disse assim, quando fica adulto velho, vai aprender a amar teus pais. Mas tu não vai entendê-los. Não, Francisco, tu pode entender, amá-los, mas não vai querer ficar também como eles, né? Porque tem muita coisa que a gente muda. E hoje eu observei mas é que tu está falando uma coisa da tua vida particular. Eu estou falando geral. Amar não é imitar. Eu percebi uma coisa hoje assim que eu não faço parte. Estou falando outra coisa. Tá, você está falando algo particular. Eu estou falando, todo mundo entendeu a generalização, tá? É que assim, não é que está cedo. Tentando traduzir, falar de outra forma. Os pais, eles, em geral, né, se não fazem, deveriam fazer, eles vão educar os filhos. Então, eles vão dar limites, eles vão colocar regras, vão colocar proibições, vão dar alguns castigos, algumas... Onde é que tu está vendo isso? Deveriam fazer isso. Tá, fui preocupado. Enfim, né, dar a orientação de qual caminho seguir, etc. e tal. Quando a gente está na adolescência, né, primeiro, quando a gente é criança, a gente idealiza os pais. Acho que os pai e mãe são santos, né? Tudo maravilhoso, sabem tudo, porque a gente tem eles como referência. Daqui a pouco né? Aí na adolescência tu começa a ver que não, que né? Teu pai não é tão certinho assim, a tua mãe não é tão certinha assim, que tem coisas que eles pensam que não é legal, ou que fazem que não é legal, né? Fora a rebeldia de tu achar que tu já pode mandar em ti mesmo, tomar todas as decisões, etc. e tal, que faz parte da adolescência. Então tem um período de mais em que essa imagem, né, que antes era tão maravilhosa dos pais, ela se quebra. E a gente tem muitas críticas e muitas, né, brigas e etc e tal. E depois, à medida que tu vai
assumindo as responsabilidades da vida, quem sabe vai ter filhos, vai ter que tomar algumas decisões. Aí tu começa a entender por que os pais faziam aquilo. Não quer dizer que tu... E aí por que eles te davam limite, por que eles em alguns momentos te disseram não, ou te tiraram Não, mas não é só isso, aquilo. eles faziam aquilo conforme eles poderiam fazer E dentro da aí mente deles. aí tu começa a ter essa compreensão, então o teu amor pelos pais, ele meio que nasce de novo, ele é reforçado. Né? Mas isso não significa que tu volte a ver os teus pais como numa idealização, como se eles fossem perfeitos. Tu vai ver eles com os defeitos, com os problemas que eles têm, mas vai amá-los mesmo assim. Porque tu vai conseguir compreender a atitude deles enquanto pais e enquanto pessoas que estavam ali lidando com as situações. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal. Não, mas porque aí é uma coisa concreta, não fica na história. Né? Por exemplo, os meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade. Tá? Naquela época, isso foi em 1973. Em 1973 não existia nem o divórcio ainda. Era o tal do desquite. Então a minha mãe foi desquitada. Que para a mulher era uma coisa, né, uma pecha, assim, um troço, manchava a honra, né, ser desquitada. E naquela época, então, o que o juiz determinou? Um dia de visita do pai para com os filhos, né? Então ficou definido lá que todo domingo, às 8 horas da manhã, ele nos pegava, ele deveria pegar a minha irmã para passar o dia com ele e devolver para minha mãe lá pelas, sei lá, 18 horas, não sei quanto tempo, horas. Porque era isso, né? Era pagar a pensão e pegar para ver uma vez que outra lá. Tá? A guarda ficava com a mãe. Ok. Meu pai fez isso algumas vezes, eu realmente não me lembro quantos, né? Mas foi pouco tempo, não foi nenhum ano, né? E depois ele simplesmente desapareceu. Então, alguns domingos, a mãe nos acordava cedo, a gente se arrumava e ficava lá sentadinhas, duas, esperando o pai chegar. As menininhas bonitinhas, e ele não aparecia. As gringuinhas. Tá? Daí tira a roupa de sair, né? Aquela coisa, bota a roupa de domingo e tá. E a minha irmã, particularmente, ela sempre gostou muito de dormir. Então, se deixasse, ela dormia até o meio-dia no domingo, né? Então, a mãe começou a não chamar mais, não acordar. Se ele chegasse, daí ela nos chamaria, nos arrumava e coisa e tal, né? E ele simplesmente desapareceu. Ele foi aparecer na nossa vida de novo. Não, um pouquinho antes dele morrer, quando eu tinha 14 anos. Tá? Então ficou praticamente 9, 10 anos, né, sem sinal de vida. Eu encontrava com ele, assim, ocasionalmente na rua, mas era por acidente, não era uma coisa, né. E aí ele nos contou que ele casou de novo, que ele teve outros 2 filhos, né, e que ele sabia que nós estávamos bem, porque a família da minha avó, do meu avô, que tinha nos acolhido, né, depois da separação, tinha condições financeiras e que ele precisava trabalhar, batalhar para sustentar os outros 2 que eram pobres, né? Então, para muitas pessoas isso pode ser um trauma, né? Ah, me abandonou, não sei o quê, Eu entendi o lado dele. Não estou dizendo que eu sou santa e melhor que ninguém, tá? Estou dizendo como foi para mim. A minha irmã não aceitou, eu aceitei. Para ele, que naquela época a presença do pai era o quê? Qual era o papel do pai na família? Provedor. Ser o provedor. Dar dinheiro. A gente já tinha dinheiro. Então não precisava dele. Não era entendido como a presença do pai, no sentido né, de estar com convívio, com outras coisas como sendo importante. Para ele, era a tradição, que era ser provedor. Como a gente já tinha, ele estava sendo provedor dos outros 2 filhos. E aí naquele momento, que a gente já estava numa idade X, e aí ele queria que a gente conhecesse os irmãos, e ele se reaproximou. Né? Mas não deu muito tempo, isso foi em dezembro, em março ele morreu. Né? Foi bem em seguida. Tá? Mas então,
é isso, entende? Tu conseguir olhar, né, pro teu pai, pra tua mãe, mesmo com os erros, foi certo que ele fez? Não, não foi certo. Mas foi o que ele podia fazer naquele momento, de acordo com o que ele pensava, né? Então eu não deixo de amar o meu pai, ou perdoar, ou sei lá, eu qual seria o termo, em função disso, né? Aí, pessoal, Porque tudo isso que ela falou visão de vida. envolve, aí tu começa a pensar assim, é a compaixão, Aí tu começa, puxa, a compaixão é uma coisa, pessoal, ela é um pouco complexa, mas ao mesmo tempo tu tem que entender o que o outro pensa. Não é aceitar, é compreender, entender que dentro da visão dele, ele vai fazer aquilo. Dentro da visão de vida, dentro da visão de mundo, dentro da visão de tudo, dentro do nível de consciência do ser, tu vai entender que ele é capaz daquilo, ele, ela, seja lá quem for. Aí que envolve a nossa compaixão. Isso gera uma paz, pelo menos eu percebo isso. Quando Sim, consegue porque compreender isso, parece que te apazigua. Te apazigua porque tu entende porque o mundo é desse jeito. Tu pode ficar indignado. Claro, com tudo isso que vocês estão vendo aí pelo mundo afora, de uma forma ou de outra. Mas ao mesmo tempo tu vai ver que faz parte daquela visão dos seres. Tá? Cada um, tu vai tentar ir contra a verdade dele, e ele não vai aceitar o dogma dele de vida. Ele não vai entender. Talvez com o tempo, ou de uma hora para outra, o que é mais raro, seria o ideal, seria maravilha, se as pessoas pudessem, errei, não vou mais nada. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu me lembro quando a gente começou, eu e a Adri, quando a gente estava junto, e os mentores começaram a se manifestar, e começaram a chegar para mim e dizer, olha, Francisco, tu vai ter que melhorar isso, tal coisa, coisas que eu fiquei indignado comigo mesmo. Tá? O que eu fiz, pessoal? Eu não fiquei indignado no aspecto deles, eu fiquei indignado comigo, não com eles, é a diferença. Tá? Tu tem que ir à luta e mudar. Eu me sentia na obrigação de mudar. Eu tinha toda uma responsabilidade na minha frente e eu tinha que buscar aquilo que eu estava ensinando e doutrinando. Eu não podia pegar, pessoal, e deixar de lado, ou por orgulho, ou vaidade, sei lá, e não aceitar e não corrigir. Eu tenho que primeiro corrigir. Se eu não achar aquilo em mim, aí eu vou entender. Não, então eu não tenho tal coisa. Então é sinal de que aquilo ali foi só uma forma de eu fazer um tipo de exercício para comigo mesmo e eu me descobrir, saber exatamente quem eu sou, porque tu tem que te descobrir, tu tem que saber quem tu é. Não é quem tu é em termos de espírito, minha vida passada, o raio do pai, isso aí. Não é isso. É saber quem tu é hoje. Quem tu é hoje. O que tu pensa da vida. O que tu pensa daqueles que te cercam. O que tu pensa do mundo. O que tu pensa da sociedade, de tu saber que ela tem coisas muito erradas, porque a sociedade é o resultado do pensamento das pessoas do local. Tu vai chegar e descobrir que tem um país na África que as criaturas tiram o clitóris das mulheres, porque as mulheres não podem sentir prazer, é proibido. É proibido agora. Mas olha quantos séculos... Sim, mas olha quantos séculos existiu isso. Tu fica indignado que em pleno século XXI as mulheres podem dirigir na Arábia, que não podia. Esse ano que começou as mulheres poder dirigir um carro sozinha. Antes tinha que ter um marido do lado. Não, tinha época que nem podia. Depois começou a ter que ter um marido do lado, ou pai, sei lá o quê. Hoje não, a mulher pode ser sozinha, dirigindo agora. Mulher solteira não é de ninguém, então pode ser estuprada. Isso aonde? Alguns países. Aquelas regiões ainda existem. E o que eu ia te dizer mais? Bom, assim vai coisas horríveis. Peraí. Viu? Coisas horríveis. Como é que a gente vai compreender o que aconteceu aqui em Santa Cruz, ali no Lago Dourado ali? Entende? Esse ser, que ser é esse? Entenderam? É nesses momentos que tu tem que... não é pegar e passar a mão na cabecinha dele, queridinho, não. É tu entender que esse ser, a visão que ele tem, é um cara extremamente... Vocês viram que é um cara primitivo. Ele é quase um troglodita. Se fazia isso no tempo das cavernas. Eu quero aquela mulher, pega do cabelo, o cacete do lado e arrastava, aquela visão que tinha da pré-história. O cara era quase isso. Né? Pior, aquilo ali é uma maldade imensa dentro da pessoa. Então qual é a visão que ele tem? Imagina a visão. E a maldade nos choca, né? É uma maldade incrível, né? Porque chegar assim, ó, eu vou lá em casa, eu tô estressada, eu vou lá e
pego uma pessoa e faço tudo aquilo. Tu imagina que Descarrega tudo em cima da imagina que pessoa. ser É uma forma de Direito eu tenho que pra fazer ele, isso é um prazer. É. É uma forma de É. Daí Porque a ele sabia gente quem sai era a pra pessoa. correr, praticar um exercício físico, ele saiu pra matar, espantar. Nem saiu, Vai ele ver. morava por ali. Ele morava, porque ele já estava estressado em casa, já tinha brigado, Ele precisava relaxar estragado. Tá, mas eu só larguei essa aqui pra vocês. Justificativas tem milhões, tá? E é nesse momento que tu tem que entender que o cara é um ser, que o cara é um irmão nosso, por incrível que pareça. Mas Mas a coisa, não, é que a coisa mais, assim, tu vê a atitude, o fato que, vamos pegando mesmo esse exemplo, ou tantos outros que tem por aí, né? Isso é chocante, porque é um nível, né, de consciência. de agressão à dignidade humana, de desrespeito, né, à vida, ao livre-arbítrio dela, né, a existência, enfim, é tudo, né? Então, assim, é uma expressão de maldade muito nítida, né, muito escancarada. E aí a gente fica chocado com isso mexe com a gente. Ninguém fica sabendo de uma situação dessa e passa incólume, assim, pois é, tá, aconteceu, né, tá, nasceu o sol, como se fosse a mesma coisa. Não, a gente fica realmente mexido. Mas aquilo foi uma atitude dele, um comportamento dele, que veio, né, do conjunto de quem ele é, expressa quem ele é, neste momento da existência daquele ser, hoje encarnado aqui, né, como fulano de tal. Então, ele está expressando quem ele é. E aí, o que as pessoas fazem com isso? Pensam mal também pra ele. Não, as pessoas As pessoas pensaram em coisas horríveis. Nós estamos na Idade Média, nós estamos na Idade Média, as pessoas... Então, assim, não proposta, larga ele com as mãos e os pés amarrados na praça pra gente ir tirando os pedaços aos poucos. Isso eu vi. E muita coisa. Deixa ele lá na prisão, que daí lá vão fazer não sei o que ele fez com a guria. Ele vai pagar o que ele Porque não sei o que a gente tem que botar em praça pública e matar aos poucos e torturar. Tem que fazer a mesma coisa com ele. Bom, daí isso quando não sobra pra família, pra filha, pra mulher, pra não sei o que, né? Que também querem, como se as pessoas tivessem culpa, né? De ter nascido ou de ter contato com a pessoa. E aí nós estamos falando da atitude de quem? Dele? As pessoas... Como dizia o cara da rádio, Isso, épocas boas que eu não sabia o que o meu vizinho pensava. isso não é punição. Ele precisa ser punido no sentido de estar isolado da sociedade, de ter sua liberdade privada, de não ser uma ameaça para as pessoas, sofrer talvez, né, no sentido, o sofrimento que se deseja é de peso na consciência, né, de poder se dar conta. Agora, isso de torturar, de fazer justiça com as próprias mãos, isso é vingança. Isso não é penalidade, não é justiça. Isso é vingança. E vingança é fruto da maldade, não é fruto da bondade. Porque tu tá sentindo prazer. É só uma outra expressão da maldade. Só não A vai gente fazer tem o que ter mesmo muito cuidado Repetir o com mesmo isso. erro com ele que ele fez com a mulher. A gente está julgando esse cara como um monstro e está mostrando uma nós somos faceta monstros, de né? monstruosidade nossa quando a gente quer a mesma coisa para ele, ou pior, porque ele merece pior, né? Quem somos nós para decidir isso? Quem sabe a história de vida dessa criatura aqui, nessa encarnação? Alguém sabe como foi a vida dele? Não. Alguém sabe como foram as vidas anteriores? Justifica? Não, não justifica, mas pode explicar muito do comportamento dele. Nós já fizemos isso, talvez. A gente sabe que pessoas que são vítimas de violência tendem a reproduzir a violência. Isso é, da mesma forma que a gente está falando do machismo, isso é algo que se aprende. É assim que a pessoa aprendeu que se lida com as situações difíceis, com os sofrimentos e com as dores. É com violência.
a pessoa vai reproduzir isso mesmo que ela não queira, mesmo que ela tenha sofrido. Isso é muito complexo, tá? Muito complexo se a gente for estudar, né, isso do ponto de vista sociológico, psicológico, antropológico e etc e tal. É extremamente complexo. Então, eu não estou, obviamente, justificando que se cometam essas coisas. É óbvio que a gente não concorda com isso, tá? Mas só a gente não pode cair nessa tentação, né? Ah, mas me vem na cabeça, a gente diz, ah, mas que raiva. Tudo bem, a gente diz que raiva, né? Ah, dá um soco na parede, como se diz, né? Não dá, porque dói pra caramba. Compra aquele saco de, Tem que né, arrumar a de parede. pancada. O saco de Não pancada. tem problema. Pode ter raiva, mas a raiva tem que passar. E a raiva não pode te cegar para partir para vingança. Não é assim, né? Então a gente precisa se vigiar. E a gente cai, né, na onda dos outros. Ah, é mesmo, isso aí. Blá, 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 blá. A gente vai vendo os comentários. É horrível. Bom, É ou não é? com toda essa situação, fala. Aproveitando esse assunto, esse exemplo dessa situação específica, eu queria tirar uma dúvida que eu vinha questionando. Agora, referente ao que aconteceu com ela, né? Esse tipo de caso sempre é algo que, digamos assim, que deve acontecer por algum motivo kármico, sei lá, ou poderia ser de uma maneira aleatória? Pode ser aleatório. As duas coisas. Mas também pode ser impedido. Mas é que assim, quando é aleatório, por quê? Porque é permitido. É muito complexo. Quando é aleatório. Ah, mas não dá para dizer que é assim. Não, não é. Tem casos que são aleatórios, né? Muitos casos. Pode falar. No caso assim, teve uma questão que foi de um dia de trabalho aqui, foi sugerido que colocasse, e agora surgiu a oportunidade. Seria duas perguntas. Uma, esse espírito, no caso desse ser que sofreu isso aqui, para onde que ele é encaminhado? De que maneira? Qual isso que tu está falando? Da A vítima? E depois queria também, se pudesse colocar, porque às vezes aqui nos trabalhos, por exemplo, nós atendemos um consulente que ele vem com um obsessor, enfim, e é retirado aquele obsessor dele. Esse obsessor, ele é retirado e levado a uma dimensão diferente, ou ele continua nessa... Como é que funciona? É o seguinte, deixa eu te explicar uma coisa. Vai falar? Tá, fala. Não, fala uma coisa. Todo tipo... Tá, o que eu falei pra você? Na última reunião tu estava aqui? Tá. Tu te lembra que eu falei que todos nós temos um nível de consciência, né? Que tem vários planos espirituais, dimensões diferentes. E todo mundo está num nível X, dependendo do seu grau evolutivo, né? Do seu grau de evolução espiritual. Aquela menina, no momento que ela desencarnou, ela vai para o seu nível normal. Só que ela pode passar por dimensões... Tá, isso que eu vou falar para vocês é um conhecimento espírita e teosófico. Depois a mentora vai ter que dizer se está certo ou não, para ver se está correto a literatura. A pessoa vai depender do nível de consciência dela, o nível de compreensão da vida e da morte, porque ela pode se desencarnar e ficar indignada, porque ela foi morta daquele jeito, né? Vai haver uma perturbação, ela vai ser assessorada naquela perturbação, dependendo do nível de compreensão da pessoa. Né? Tem pessoas que se desencarnam e pá, tá tudo bem. Então o que ele está dizendo é o seguinte: todos nós, todos os espíritos encarnados e desencarnados, né? Falando no caso da morte, a gente está falando dos espíritos encarnados, nós temos o nosso nível de evolução espiritual, que se traduz, né, num nível de consciência. Então quer dizer que, dependendo do conjunto de defeitos ou qualidades, né, manifestas, etc, qualidades manifestas que o espírito tem naquele momento da sua existência, esse conjunto vai colocar ele com uma visão de mundo, digamos, né? Que é o nível de consciência. Então consegue olhar e ver que aquilo ali está errado, que aquilo ali está certo, que é por aqui, que não é por ali, etc e tal. Quando o espírito, quando a gente morre, né, quando o corpo físico morre,
que o espírito vai voltar, né? Vai seguir ficar plenamente no plano espiritual. Então ele vai direto para aquele nível de consciência que ele tem. Se for astral, ele vai para astral. Se for mental inferior, ele vai para o mental inferior. Se for mental superior, ele vai para o mental superior. Lá é o endereço dele, né? Ele volta para casa, literalmente, tá? Não interessa como ele morreu. Esse é o destino dele, voltar para aquele ponto onde é o seu nível de consciência, tá? Situações que envolvem muita violência ou Morte súbita. uma morte de alguma forma dramática, alguma situação, uma guerra, alguma situação assim, né? Podem, né? Mas geralmente o espírito que tem um bom nível de consciência, ele não vai ter Não, mas vamos falar daquele que tem tipo de perturbação, tá? né? Mas os espíritos que têm ainda defeitos, que estão ainda em níveis de consciência, Que é a maioria. né, um pouco mais baixos, não quer dizer que sejam pessoas más, tá? Mas que têm nível de consciência um pouco mais baixo, esses podem ter perturbações em função de como se dá essa passagem. Por isso que né? existem as equipes Aí de socorro. existem alguns mecanismos, algumas Ajudas que são feitas para esse equilíbrio, né, se dar mais rapidamente. Tá? Mas igual, o destino dele é o seu nível de consciência. Porque tem pessoas que não se tocam que morreram. Pessoas que estão vivas ainda. Tem a segunda pergunta dele, mas fala. Essa que eu não terminei antes. Ih, meu Deus. Ela parou na Deixa ela perguntar, daí depois a gente responde no bloco. Só para me esclarecer, eu não sei se eles vão responder sobre isso. O que faz com que, por exemplo, na questão aleatória ali que eu Sim, estava eu vou falando, responder. por que um caso eles impedem e o outro não impede? Não, os que eles impedem não é aleatório. Não acontece. Não, assim. Já volto lá, tá? Assim, ó. Olha só. Tem uma criatura que quer fazer o mal para outra, tá? É o livre-arbítrio dela, certo? Eu sou a pessoa má, eu quero te prejudicar, é o meu livre-arbítrio fazer isso, ok? Tá. O que é aleatório? Não é exatamente a Luana, não é exatamente, né? Aquela criatura passou ali na hora, deu azar, né? Vai contigo mesmo, ok? Se não houver nada no projeto para ti dessa Caminhada. vida aqui terrena, tá? Que faça diferença isso, deixa rolar. É o livre-arbítrio do espírito, entendeu? Sim, essa parte eu entendo. A minha dúvida é, por exemplo, assim, Então. vamos supor que não morra. Mesmo que não morra. Mesmo tipo, que não sofrer morra. uma tortura, vamos Mesmo supor. Mesmo que não morra, tá? Ou seja, cai fora quando tu vê. Então, mesmo que não morra. Se não, a Luana não pode morrer agora, ou não pode, né, não tá protegida lá para não passar por isso, vai ser impedido. O livre-arbítrio daquela criatura continua se manifestando. Só vai dar alguma coisa ali que o plano dele vai dar errado, entendeu? Não vai executar, né? Então, se for impedido é porque não podia acontecer. Por algum motivo relacionado ao espírito que seria a vítima. Entendeu? E tem alguns casos em que, não exatamente de violência, enfim, mas que, né, tipo, quase ajuda a passar por aquilo para, né, algum estímulo assim. Deixa a pergunta dele. Tá, é só para encerrar esse ponto. O que acontece com o espírito que sofreu uma violência aleatória, digamos assim, né? Não é porque nós somos inimigos de não sei quantas vidas, que tu já me fez não sei o que eu vou te atacar. Eu vou te atacar simplesmente, tá? Bom, desculpe, é rinite. O espírito que for agredido, ele vai ter que lidar com isso.
Aí começa o livre-arbítrio do Aí ser. começa o livre-arbítrio da vítima. O que ele vai fazer? Vai ter ódio. Eu vou me vingar, eu vou correr atrás, eu vou ficar com ódio não sei quantos anos, ou milênios, ou não sei o quê. Você é obsessor do cara. Enfim, aí são as... Vou fazer né, fiquei numa cadeira de rodas, então agora eu vou me lamentar o resto da vida. Ou É não sei o quê. complicado. Enfim, são... Tá, vai para a organização. Fala a segunda parte da pergunta. A primeira foi... Né? Ele quer saber do obsessor. Ele queria saber? Por exemplo, assim, aqueles obsessores, aqueles espíritos que vêm com os consulentes, que são afastados do consulente, no caso, durante o trabalho. Eles são encaminhados ao plano deles? Isto, porque, pessoal, por incrível que pareça, existe o plano físico. Não é o plano físico, mas não estou falando do plano físico nosso. Eu estou falando do espírito que está no plano físico. Ele pode ter um nível de consciência, certamente o espírito está no plano... Não, certamente não necessariamente. Os obsessores, eles estão no plano físico para poder ter... Eles têm uma ligação, né? Tem uma forma de se conectar. Eles estão nesse plano e ele é tirado daqui e é colocado, geralmente, em algum... também numa... socorro também, numa... Não. Quer ver uma coisa? Não, o obsessor não. Não, espera um pouquinho, deixa eu falar uma coisa aqui importante. O obsessor volta lá Deixa eu falar uma coisa pro seu importante. cantinho. Imagine, está me vindo a imagem esta aqui. Imagine um lugar horrível, não tão horrível quanto as trevas, ou pode ser as trevas, ou em lugares menos horríveis, que são as religiões umbralinas, e legiões de espírito de luz se materializam ali, com aquele corpo chamado Maya Virupa. É um corpo provisório, que ele é de outro nível de consciência, isso tudo é bom vocês captarem. Essa equipe é de outro nível de consciência. Para eles poderem ir naquele nível, eles têm que criar um novo corpo para poder se manifestar ali. Então aquela equipe de socorro vai ali, com aqueles seres, e vão escolhendo os seres para levar. Vão ver qual desses seres melhorou, já pode ir. Né? E eles vão arrecadando espíritos para algum lugar. E aí, o que a mentora disse? Bom, nós estamos falando o que os livros falam de apometria, livros espíritas, aquele livro Memórias do Suicida. É que eles não vão levando ninguém, né, Chico? Isso não existe. Tá, Ninguém pega pela mãozinha e leva lá para outro lugar. Eles vão, quando evolui, vai automaticamente para outro Adriana, lugar. Mas ela não é levada. Eu estou tentando te colocar o que é essa O obsessor, quando é feita a desobsessão, o que é? Tu rompe a ligação do obsessor com o obsedado, ok? É isso. Ele vai... O seu nível de consciência. Né? Como se fosse um balão de gás, ele vai lá pro campo dele. Né? Tava amarrado, tu cortou, ele... Você vai, tá? As pessoas vão pensar que... mas não é um balão de gás, porque ele não sobe tanto. Mas vai lá pro nível de consciência dele, que obviamente é astral. Sai do físico pro astral. Baixo, né? Quando ele chegar lá, né, que ele não estiver mais vinculado ao seu obsedado, o que vai acontecer? De tudo. Né? A turminha dele, né, vai recebê-lo lá, né? E aí, cara, tesoura vai ter que... Não conseguiu segurar essa e coisa e tal, né? Vamos te ensinar mais uns truques e coisa e tal. E, ao mesmo tempo, as equipes que são dos seres mais evoluídos, que isso é um trabalho constante. Né? Isso é um trabalho constante. Eles estão lá tentando influenciar positivamente, mostrando caminhos, alternativas. Então tem várias coisas para os espíritos que têm baixa evolução tentarem se transformar. Assim como a gente aqui passa por 1001 pendengas aqui nessa experiência terrena, física, nos outros planos também acontece isso. Né? Então tem desde pegar a criatura e mostrar para ela, olha, se tu continuar assim, olha o que vai acontecer com o teu corpo astral, olha o que vai acontecer com não sei o que, olha lá teus familiares, né, que tu tem apego. Eles tentam tudo que eles já foram, né, eles já estão lá no outro plano, já estão seguindo e tu continua aqui, não sei o que, né, tu pensa que esse cara aqui vai te promover, olha, tu vai, né, mostra todas as consequências da permanência naquele tipo de conduta. E já começa na sessão espírita. E pega e mostra para ele, alguns pegam assim, são levados, né,
tem lá um mecanismo que eles são levados temporariamente para outros planos, Isso se chama apometria, nome disso é né? técnica. Outros planos espirituais de maior nível de consciência, de melhor nível de consciência, para mostrar, olha, O mundo é um melhor. outro mundo é possível, né? Tu não precisa ficar sempre aqui nessa... É uma né? tentativa de nesse fazer. sofrimento, nessa Isso limitação. tem nos livros de nesse coisa e tal. apometria, né? Então eu mostro para ele ter uma perspectiva, poder pensar, eu quero chegar lá, né? Enfim. Daí tira do Então prazo são de volta várias de novo pra coisas, cá. né? Ih, tem milhões de técnicas. Mas não é assim, a cada momento que tem uma desobsessão vai alguém correndo lá socorrer ele, né? Tá? E à Tá, medida que a isso. pessoa vai, que o espírito vai evoluindo, ele vai Tá, deixa alçando ele falar novos um planos. pouquinho. Tem lá também E uma pode pergunta. acontecer, essa parte eu entendi bem. Pode acontecer, por exemplo, desse espírito ser obsessor ter sido levado para o nível de consciência dele e ele ser novamente. Voltar. Ele pode ser influenciado por um mago do Ah, mal, com por exemplo, fazer certeza. voltar. Nem precisa ser mago do mal. Normalmente é uma carreira, né? Como obsessor. Não, assim, nem é precisa ser um- mago do mal, pode ser influenciado até por qualquer coisa. Assim pode levar e não pode Uma levar. vez só. Depende da situação aqui na Terra que se criou. Inclusive pode haver magia do mal e obsessão de um nível para o outro. É como uma coisa interessante, né? Porque a gente fala sempre do direcionamento e conhecimento, né? Sabedoria. Que compõe a sabedoria, essa tríade. Mas isso tudo depende muito dos defeitos e das qualidades que o espírito tem, né? Então, o teu discernimento vai ser tanto melhor quanto menos defeitos. Teu direcionamento, nem tem dúvida, né? Que tu vai direcionar para o lado do bem, se tu tiver menos defeitos, enfim. Mas o que acontece? A gente tem qualidades, características. Então, eu posso ser uma pessoa muito hábil com ferramentas, por exemplo, né? Posso ter uma boa visão de mecânica, de sei lá o que, vamos dizer assim, né? E aí eu posso pegar e fazer uma bomba para matar pessoas. Ou eu posso pegar e fazer um carro que anda rápido para as pessoas fugirem. Dependendo do meu direcionamento. É a mesma habilidade, né? Mexer com ferramentas, produzir, né, alguma coisa, né, mecânico ali. Só que eu posso usar para uma coisa boa, posso usar para uma coisa ruim. Isso vai depender das minhas outras qualidades e defeitos e meu direcionamento. É só um pouquinho. Então essa coisa de voltar a obsedar, por exemplo, né, vai depender desse outro conjunto. Daqui a pouco é uma criatura que morre de medo dos outros lá da turma. Então ele vai de novo, né? Ele pode ser um cara que desiste fácil. Foi lá, tentou uma vez, não deu certo, como vai fazer isso? Desistiu, Isso é comigo. né? Dá muito trabalho, ou sei lá o quê, não vou fazer. Não é nem porque ele não seja ruim, porque ele não... Acho que não vai conseguir dele, vai fazer outra coisa, né? Então é muito doido, né? Mas é que é assim, como a gente é aqui, a gente é lá, entende? Mesmo... Não, só que bem mais, né? Aqui existe um apaziguamento da coisa, mas ainda Sim. vamos tocar nesse assunto depois, por causa de uma coisa chamada, que diminui o quê? Alma. Alma. Não é alma. Tem mais Não, uma é a pergunta Cláudia lá que- primeiro. Já esqueceu ou já respondeu? Não, já. Foi Ah, tá. contemplada. Então tá, ainda bem, eu O esqueci. que tu queria perguntar? Assim, falando em pagar, né? Assim, essa pessoa tem que pagar por que fez, tal, e referente ao esse que fez, que cometeu o crime com a menina. Eu fiquei pensando assim, é um sofrimento horrível, né? E quando ele, sei lá, se em algum momento ele vai se dar conta daquilo que ele fez, então automaticamente ele já está pagando, não? Sim. Sim. Se ele se der conta da barbaridade que ele fez, Mas em algum acon- momento ele vai se mas dar conta. acontece, pessoal, Provavelmente então vocês- ele não vai se estar Pessoal, pagando, pessoal. né? Tu vê na televisão os bandidos que são presos, aquela cara de triste, de desgraçado. É. Aí o repórter Chora. chega e pergunta, te arrependeu? Não. Te arrependeu do que fez? O cara, alguns dizem sim, outros. Claro que a maioria, ou talvez todos não tenham se arrependido. Eles estão tristes porque se deram mal. Eles não estão tristes porque... Não, mas eu tô falando Como é que eu- de realmente se arrepender. Vá, meu amor. E aí, Você ouviu falar do livre-arbítrio?
Não, mas eu digo assim, Sim. se arrependeu mesmo. Imagina o sofrimento dessa criatura. É horrível. Né? Então, tipo assim, ó, acho que o que ele tinha que pagar, ele tá pagando, né? Mas preciso... aí é que tá. Isso que tu tá falando é muito importante. Consciência pra tá? entender. É muito bonito, assim. Que é bem diferente de botar em praça pública pra. Né? Porque o karma, ele não é uma vingança do plano espiritual com a criatura que contrariou a vontade divina, entendeu? Não é uma. das pessoas que estão ao tentou redor, aquele, né? O karma, ele é um processo para o aprendizado. Então, a gente chama de castigo, né? Mas não é um castigo no sentido de provocar um sofrimento só para se vingar da pessoa, entende? Como, né? Para castigar mesmo. Não. A pessoa vai passar por uma situação X em que ela vai experimentar aquela dificuldade, aquele sofrimento, para que ele caia em si, que ele possa aprender. Né? Não é para que ele permaneça sofrendo o resto da vida, entendeu? Então, quando muitos dos karmas que a gente tem que passar, eles se esgotam quando a gente aprende. Não tem sentido. Tá? Tem alguns que não. Tem alguns karmas que são permanentes, né? Tipo, eu venho para essa vida, se for o caso de eu ter uma deficiência congênita, sei lá o que, né? Por karma, por um karma meu, eu posso aprender tudo que for, eu vou continuar com a deficiência. Ela não vai se resolver em função do meu aprendizado, tá? Mas a forma como eu vou lidar com essa deficiência certamente vai ser muito diferente se eu aprender ou se eu não aprender. Então, torna de toda forma o convívio mais leve, né? Mas outros que são assim de comportamento, que são desse tipo de coisa, em geral, o karma ele é pago, entre aspas, ele se esgota quando a pessoa aprende, que não vai passar por esse sofrimento, que é muito profundo, né? E vai realmente aprender com aquilo, vai ser transformador. Atingiu o objetivo do karma, que era transformar. Viu, pessoal? Mas é só um pouquinho, Chico, tem mais uma pergunta que ele queria falar. Tá. Tu? Não, antes estavam falando que quando há o desencarne, a gente vai para um nível de consciência, automaticamente a gente já está nesse nível de consciência. Sim. A pergunta é, a evolução, ela continua da mesma forma como está acontecendo aqui no plano físico ou ela é diferente? Bom, a resposta é a seguinte, depende do livre-arbítrio de cada um. Não é a resposta, é o estímulo. A resposta vai ser tu que vai dar. O estímulo vai ser diferente, tá? Porque uma coisa é tu tá no plano físico, outra coisa é tu tá livre do plano físico, tá lá no plano espiritual. Vai ter outro estímulo de tentativas de evolução, entendeu? E vai depender do teu... Ou tipo assim, ó, morrer é um estímulo, viver é um estímulo, nascer é um estímulo, existir um estímulo, aí vai. O sofrimento é um estímulo. Tem que lembrar o seguinte, ó, vou fazer uma pergunta para vocês que a gente fez lá para os grupos de Porto Alegre e Viamão no sábado. Qual é a diferença, o que tem no plano físico, a nossa experiência no plano físico, que é totalmente diferente de qualquer outro plano espiritual, que só é uma característica do plano físico. Está todo mundo, tem vários níveis de consciência no mesmo Tudo local. junto e misturado, né? Então esse é o Não mundo tem nada para dar resposta lá. esse é o mundo das ilusões, né? Por isso que a gente tem lá uma cara bonitinha, usa uma roupa mais não sei o que, né? Porque isso disfarça um monte de coisa, entendeu? É bonita, feia. Né? Tu olha pra pessoa, né? Como eu tava falando, a gente falou lá no início, né? Tu olha se é mulher, se é homem, tu já vai lidar de um jeito diferente, né? Se é coroa, Porque tem uma aparência X, tá? A gente não sabe quem é o outro. 99% não sabe nem quem é a gente, quanto mais das o outro, vezes né? a gente não sabe quem é o outro. A gente se ilude, né? Que fulano é assim, é Beltrano é assado, por causa Só da no dia a profissão, dia por que tu causa vai disso, ver algumas né? coisas.
Então isso é uma característica bem nítida aqui do plano físico. Então quando tu desencarna, tu diz, a gente já está nesse nível de consciência. Sim, mas a gente está com todas as nossas percepções, né? E com a realidade muito mascarada, né? Quando tu desencarna, tu vem tudo que tu é e tudo que os outros são, sem máscara nenhuma. Aquilo ali é direto, não a quem doer, encante é quem encantar, né? Que se chama alma, que não existe então, mais. assim, tu não tem filtro nenhum, tu não tem nada, e aí tu vai enxergar a pessoa exatamente como ela é. O espírito exatamente como ele é. Não Aquele tem, cara, não aquela tem, moça linda, maravilhosa, né? são horríveis. Não tem roupinha, não tem marca de não sei o que, não tem nada. Né? Não tem diploma, não tem nada que ajude. Não. Ontem eu tive uma decepção, pessoal. Abre um parênteses aqui, para de falar um pouco. Ontem eu tive uma decepção. Eu estava vendo, eu gosto muito de dizer, eu gosto do que eu vou fazer, sobre a história da Segunda Guerra. E eu descobri, você sabe o Hugo Boss, né? Quem é que não sabe? O Hugo Boss era nazista. E ele que fez o uniforme dos SS, que fez o uniforme do soldado nazista. Pô, mas que decepção. Então tu vai ter que doar a roupinha do Hugo Boss. Nem sei se eu tenho. Não sei também. Ficou tão decepcionado porque se eu tenho tivesse lá. Vou tirar na parede. Alguém vai ter que saber. Filho Ford e o Henry Ford também era nazista. Filho era americano, ganhou medalha. também veio passando. Umas coisas muito loucas na história do mundo que a gente fica pasmado. Então, com o mesmo nível de consciência, quando tu desencarna, né, tu vai estar com os teus pares. Então tu vai estar lá circulando com todo mundo do mesmo nível de consciência, né? Ou vai ser paz e amor ou vai ser infernão, né? Então, não é bem a mesma coisa, tá? Mas aí os estímulos são outros. O processo de evolução, ele é permanentemente estimulado. Claro que a gente não consegue imaginar o que acontece, né? Só que tem uma nos coisa. outros planos. Só que tem um detalhe, essa história toda que foi colocada para vocês. Primeiro, todas as pessoas que não pertencem a nenhuma fraternidade, elas... Não pertencem a nenhuma. Nenhuma fraternidade, nem branca nem da luz. Porque elas estão ainda no astral. Sim, mas Baixo. E as que pertencem à fraternidade da luz só se desdobram quando vão dormir. Sim. As que estão na fraternidade da luz só se desdobram quando vão dormir. As que pertencem à fraternidade branca, elas estão com o pé aqui e outro lado. Só que mesmo tudo isso que eu estou falando, os seres não têm a consciência plena porque ela está vinculada ao plano físico. Existe algo... Não, no momento que está lá, sim, mas mesmo... Sim, não tem aquela possibilidade plena de tudo. Alguém fez mais uma tu? Então, nesse plano nós não vamos, a menos que seja um Buda ou Jesus, para ter essa consciência de poder ver a pessoa com... Não precisa ser um Buda e um Jesus, pode só ter assim, nesse plano que nós estamos, nesse nível que nós estamos aqui encarnados de consciência, nós não vamos poder nos observar e observar. Vou te dar uma dica, não deseje isso, tá? Hashtag fica a dica. Pessoal, é o seguinte, ó. Esse papo de século XXI... Vê sem a roupagem, né, no caso. Não, é o seguinte, tu vai observar pelos poderes paranormais que tu vai adquirindo. Por exemplo, a psicometria é um dos poderes paranormais que é brincadeira, é complicado, porque o ser está aqui, desculpa te dar um exemplo, tá? O ser está aqui, tu vai saber quem ele é. Quem ele é. Tu vai perceber psicometria. Mede o psique do ser. Esse psique que eu quero dizer é defeitos, qualidades que ele vê o ser como um todo. Isso é o poder de psicometria da parapsicologia. Olha só, Deus é muito mais inteligente do que nós todos juntos. Sério? Então vamos confiar um pouquinho. Mas olha só, por que nós estamos todos juntos e misturados? Se lapidar. Tá, mas a gente vai se lapidar mesmo não estando junto e misturado. Mas por que a gente está aqui tudo junto e misturado? Uns para influenciar e outros para se influenciar. Mas às vezes dá a impressão que o mal predomina. O que a gente faz? Nós temos as nossas figurinhas, né?
que tem significados para nós, assim. Então a gente olha uma pessoa loirinha, cabelo liso, não sei o quê. Mas né? Assim, essa Mulheres aí, bonitas também, né? no quarto achei bonito. Não estou falando disso. Mas não estava em loirinha, logo em Santa Cruz. Mas é aqui mesmo, aqui. As criaturas não são loiras, eles pintam o cabelo de loiro, por quê? Porque esse é o... Porque isso é um padrão de beleza, é um padrão de não sei o que lá, não sei o que, blá 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 blá. Não, mas eu não tô criticando. Eu tô brincando, cara. Eu tô trazendo que tu tem uma visão, tu traz um conceito, tu olha pra uma pessoa, é loira, tu já faz um baixa lá, um monte de informações. O cérebro já tá arquivado. Né? Tá ali, o negócio vem. Tá. A pessoa é velha, tem cabelo gregário, não sei o que, homem, jovem, né? Negro, é ou não é? Mas é o que tu vê. Aí tu tá aqui caminhando na calçada e aí uma figura aparece lá com capuz. Pô, mas também Né? com arma na mão. Não sei o que. Né? Vem caminhando lá com um capuz, com não sei o que. O que tu vai fazer? O que tu vai fazer? Atravessar a rua. Atravessar a rua, dar meia volta, ligar pra polícia, clicar, fazer qualquer coisa, mas tu vai evitar passar pela pessoa. É ou não é? Tá. Se pior, se for homem, negro, né? Daí sim que tu sai disparado, ok? É ou não é? É. Então, se a gente enxerga a criatura que aquele ali é lá das trevas, tu vai sentar do lado dele na aula? Tu vai dar colo pra ele amamentar quando ele nascer com teu filho? Tu não vai sentar do lado dele na aula, já Não sei. vai! Então a gente não pode enxergar tudo. A gente tem que estar aqui com essas ilusões para poder tratar todo mundo, a princípio, com o nosso melhor. Aquela pessoa aqui perto, a gente vai dar amor para ele, a gente vai dar uma chance de afeto, a gente vai ensinar, a gente vai dar modelo, ele vai ver outras formas de se comportar do que ele tá lá nas trevas só vendo todo mundo ser obsessor, fazer magia do mal, fazer isso, fazer aquilo e querer caçar o outro. Ele vai ter contato com outras coisas e a gente vai ser provocado a se melhorar. Porque essa pessoa vai ter comportamentos que vão mexer com a gente. Ele vai lá e vai matar a Francine e a gente não vai poder ficar com ódio dele, a gente não vai poder querer despedaçar ele, a gente vai ter que compreender ele. Então a gente tem que estar junto. Esse é o espírito da coisa. Isso é igual a família. Família, núcleo familiar, família de trabalho, família de amigos, família de não sei o que. As pessoas que a gente se decepciona. Mas quantos amigos a gente se decepciona? Tu dá um pontapé na bunda do cara. Tchau. Mas família tu não consegue. Mas aí tu fica pensando, ele já entrou na minha casa, eu já convidei ele pra não sei o que, pra não sei o que lá, não sei o que lá, e agora eu descobri que a pessoa é assim, assim, assado. Mexa contigo. Fala-se WhatsApp. Né? Então. Mas eu sabia que esse desgraçado pensava assim. É por isso que nós estamos aqui todos juntos e misturados. WhatsApp é a manifestação do ser. Ajuda o outro. Sem filtro, né? É a manifestação sem filtro. Adriana, essa questão que ele falou agora de se decepcionar com a outra pessoa, isso de levar um tempo até que tu se decepcione, isso tem a ver com o nível de consciência que tu tá também? Não necessariamente. Mas também a pessoa pode te enganar anos. Tu pode estar amando a pessoa, por exemplo, e o amor, de uma certa forma, também tu vai consentindo. Não, é que assim, Claro que tem a ver com na verdade, ninguém sai do armário direto, assim, sai chutando a porta, né? A gente... Como é que é quando a gente começa um relacionamento amoroso? Menina, relacionamento amoroso no início. Florzinha todo dia. Passa um tempo, aí não tem mais. Aí tu vai dar uma florzinha e tu tá me enganando. Essa aqui, uma vez eu fui dar um presente pra fora, tá dizendo, o que tu andou fazendo? Eu pensei que era só eu. É só observar o comportamento. Tem que fazer que nem eu já avisei tudo, eu sou isso, aqui, eu sou muito chata, vai encarar.
Será que tu disse isso? Eu falei, perguntei pra ele. Mas é que essa coisa você pode simular. Só que ele disse que ele não acreditou. Ele Pois é, outra coisa que ele acredita. Então, assim, quando tu quer conquistar alguém, não é assim um conquistar na má intenção, tá? Não é por má intenção. Mas quando a gente quer. A gente não começa mostrando os nossos defeitos, a gente começa mostrando só o nosso lado bom, né? Seja amizade, seja não sei o quê. São aquelas coisas que tu tem de melhor, né? Certo? E tu vai. Então tu é divertido, tu tá sempre animado, tu tá afim de fazer tudo, tu não sei o que lá, né? Carinhoso, entende tudo, né? Tem saudade, aquela coisa linda e maravilhosa. É assim, dos dois lados. Mas eu ainda sou queridinho. Tanto amizades quanto relacionamento. Só aguentando uma mãe, No mesmo dia do trabalho, a gente já sai dizendo, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. Não, tu começa, sim senhor, né? Aí depois tu vai modulando o negócio. O mesmo tá com o pé na mesa. Então é assim com as amizades também. Nem todo mundo se revelou lá no início. As coisas, à medida que vai guardando, vai baixando a guarda, como se diz, né? Já ganhei a moça. Agora já tá, né? Então, quando tu vê, escapa daqui, escapa dali, o negócio. Aí começa a mostrar quem a gente é. Mas isso aí é normal, né? É normal, mas tá é errado. normal. Tá? Como é que tu vai... Por isso que eu tô dizendo, não é exatamente uma má fé. Para algumas pessoas vai ser. Nem sempre todo mundo aguenta, né? Aí tem que aguentar, aí é outra história. E aí, às vezes, não aconteceu nenhuma situação em que a pessoa pudesse revelar aquele tipo de pensamento, aquele tipo de comportamento, e daqui a pouco tem algo que, peraí, né? Surgiu aqui, dá pra roubar, e eu vou roubar, né? Antes não teve oportunidade. Aí, pô, o cara é ladrão, né? Eu não gosto disso, não concordo, né? Perguntas? Opa! Fala, bonitão. Uma pergunta meio complexa. Bom. De repente a resposta é sim. Fala. No astral e no mental a gente vai criando. No mental a gente vai criando formas e no astral também. E no desencarne a gente encara essas formas. O Led Bitter fala muito disso aí. Tá, o que tu tá falando? Formas pensamentos, tu tá falando? Formas pensamentos e emoções, das coisas que tu criou. Isso, que tu acaba criando. Tá. Só que, pessoal, prestem atenção na coisa. Eu tô falando de forma de pensamento, não tá? Isso. Tá, então eu vou te dizer uma notícia. Tá? Uma notícia. Não existe mais isso. Não existe mais. Não existe mais ou nunca existiu? Não existiram. Existiram as formas de pensamento e elas não eram um ser. Elas eram uma forma criada pelo pensamento ligado ao mental e emocional misturado e criavam um ser que não era um espírito, que ele é como se eu criasse um robô e mandasse o robô fazer as coisas para mim. Tá? Só que isso foi acabar com isso. Por quê? Porque isso estava prejudicando muito a evolução do planeta. Como é que eu vou te explicar? Não é que é impossível de ser controlado, mas... Não é impossível que acabou. Na época de Led Bitter ele falava que existia. Isso faz poucos anos que terminou. Essa resposta veio do plano espiritual. Então nem sempre a pessoa vinha aqui e estava obsedada por um espírito. Tem a ver com a evolução coletiva do planeta. Parece mentira, né? Eu nem acredito nisso. O planeta evoluiu. Mas então esquece que não existe mais formas de pensamento. Agora, quando vem o obsessor mesmo, tá? Que eram seres que eram criados pelas pessoas. Coisa horrível. As próprias emoções. Sim. Alimentava o ódio, criava um ser assim de ódio que ia para cima do outro. Não era um ser, era uma forma. Era uma forma. Eu estou dando ser para dar exemplo, mas ele não era um ser. Ele era alimentado pela própria pessoa. Tá? Entendeu? Eles falam também dos elementais entrelaçados, isso tem bastante na teosofia. Sim. É isso aí, então. Não, existem os elementares e os elementais. Sim. Uns são os espíritos da natureza e os outros são os espíritos inferiores, muito inferiores. São os zeguns,
seres trevosos, tá? São seres horríveis que... qual é a diferença? Eu me esqueci. O elementar é os trevosos. O elemental é o espírito da natureza. Os elementais trabalham aqui, inclusive. Os elementais são os espíritos da natureza. Gnomos, doentes, salamandras, silvos, tá? E o outro são os espíritos trevosos. Que evoluem a anjos. Os elementais são os que terão como topo da sua evolução. Vocês sabiam disso, né? Os espíritos da natureza, que são os elementais, a evolução deles é anjos. Eles não têm nada a ver com a humano. Pode acontecer de um elemental encarnar no corpo físico, mas é raro. Tipo, tu vai lá, vai ter uma experiência física para depois dizer para nós o que tu achou. Achou uma merda, né? Pode. Imagina. Tem que ir pra academia. Bom, tá. Tá? Tu entendeu? Mas tá explicado? A resposta foi sim. Fala, cara. Essa projeção que você colocou, que existia, seria uma projeção psíquica? Psíquica. Sim. O ser criou para alguma coisa. Para fazer o mal. Ódio, vingança, ganância, inveja, de uma forma muito forte, né? Em alto nível, assim. Porque ele cria aquilo e vai contra as pessoas. Então, além de ter obsessor para encher o saco, ainda tem as formas de pensamento. E o planeta todo, segundo os mentores disseram, teve uma melhora na sua evolução geral. Então aquilo ali estava atrapalhando muito. Era um incômodo que já não precisava mais, não tinha mais função, não tinha mais porquê existir aquilo ali. Mas foi só uma fase. Agora, mas assim, qual era realmente a função? Você já tem os obsessores mais disso? Criação humana do ser humano. Mas é que não é que aquelas formas de pensamento, elas não tinham exatamente esse objetivo de ser um obsessor, de funcionar como um obsessor. Às vezes o próprio espírito que criava aquilo, ele era atingido por aquilo, entendeu? É como se tu criasse um monstro e esse monstro pudesse te... Muito bom. Só para vocês saberem, uma magia do mal, dois espíritos desencarnados. Um está no plano astral umbralino e o outro está no mental. Eu não sei até que ponto pode perguntar para os mentores. Mas uma magia do mal pode atingir o ser que está no outro nível. Nada a ver com o corpo físico nem o mundo físico. Ele pode fazer. Só não me lembro até que ponto essa magia do mal atinge o ser no seu nível de consciência. Eu não sei se tipo o ser está lá no búdico. Acho que não tem mais. Não tem, o búdico ainda tem defeitos. O mental inferior é semiforme, né? Semiforme. Então, ainda tem defeitos também. Então até o mental... Mas tem alguns outros que podem... Mas mesmo que esse ser esteja encarnado... Sim. Então, não, assim, o sim. ser ele é nível búdico e ele está encarnado, então ele nunca vai ser afetado por Não. É isso que eu estou dizendo. Não. Encarnado vale tudo, vale né? tudo. Não vale dedo no olho. Só se estiver trabalhando no Micael. Porque daí nós estamos falando do corpo físico, né? Aqui nós estamos falando do corpo búdico. Não do nível de consciência. Nós estamos falando do corpo búdico. Né? Do espírito que está no nível de consciência búdico. Mas não vou te explicar agora porque é complexo, mas não perder 2 horas aqui explicando. Mas tipo, vai aprender, continua vindo. Tá, mas é simples. Não, vamos dar uma explicação básica. Tá, então escreve no quadro, fala meu. Não vou escrever no quadro, eu vou falar. A gente tem vários planos espirituais. Na verdade, o plano físico também é um plano espiritual, a gente esquece disso, né? Então, mas o plano físico, o plano astral, o mental inferior, mental superior, búdico, nirvana, paranirvana e mahaparanirvana. São os principais, vamos dizer. Se chegar no mahaparanirvana já se dá por muito feliz. Muito antes. Esses planos, eles têm vibrações diferentes. Existem. Que são, tudo existe aqui. Na verdade, elas são incompatíveis. Então, por exemplo, um corpo que tem uma vibração pesada, que nem quando a gente vai no dentista. Tem dentista aqui?
Não, mas eu tô... Mas todo mundo já foi um dia. Então, quando a gente vai no dentista, que eles usam aquelas broquinhas, né, no dentista, tem aquela faz bem fininha, assim, ela tem uma vibração, ela vibra muito rápido, certo? E tem aquela... E tem a outra que parece que tu sente no osso, assim, faz aquela coisa. Tu tá mesmo. Que é uma vibração mais... Grosseiríssima. Né, mais intensa. Então, elas não, assim como no dente, elas não fazem a mesma coisa, né, o mesmo papel, tá? Imagina, assim, uma vibração de um corpo que é muito mais densa, muito mais grosseira. Essa vibração ela é incompatível com aquele outro plano em que a vibração é mais fina, mais sutil, tá? Então, por isso que os corpos que têm pouca evolução, o corpo astral, ele não pode ir para o plano acima dele, de vibração. Acima, é incompatível. Né? E assim sucessivamente. São outros mundos paralelos. É. Então, esses corpos, eles vão vibrar cada vez mais sutil, fino, né? Vai ser uma vibração mais sutil, quanto menos defeitos aquele espírito tiver. Tá? Então, à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente, que a gente quer dizer que é justamente eliminar os defeitos e ter as nossas qualidades, a gente vai ascendendo nesse nível vibracional. E a nossa consciência, nosso nível de consciência quer dizer o quanto tu consegue olhar para o mundo, para as coisas, para o universo e reconhecer como eles são de verdade, não com as nossas interpretações e distorções em função do defeito, né? Todo mundo já deve ter passado por isso, né? De olhar para uma mesma cena com uma outra pessoa e um vê de um jeito, o outro vê de outro jeito completamente diferente. E tu fica indignado, como é que tu não vê assim? São as lentes que a gente vê o mundo, né? Isso é importante, como a pessoa vê o mundo depende do número de defeitos que ela tem. Conforme ela vai melhorando internamente, aquele óculos vai ficando mais claro, mais claro. Se a gente tivesse embaçada, ou tivesse umas mãos... Aí uma pessoa vai entender o que é caridade, que é algo de amor, e outra vai entender que é burrice. Como já disseram na Micaelos, não sei se foi aqui, não sei se foi em Candelário, em Santa Cruz, não me lembro, que disseram, vocês são muito burros, vocês trabalham aqui, ajudam os outros, que ninguém merece, e ainda não ganham nada. Olha isso que o cara diz. Pois é, né? Então, o que eu vou dizer para um cara assim? Fala aqui. Eu estava explicando, por isso que eu não falei. O que eu senti aqui, Francisco. Está correto. E a percepção que eu tive. Sim, está correto. E a percepção que eu tive Também. era em ti? Acho que sim. É para te falar. Assim, eu percebi assim, que corria fios de... como se fizesse tipo alguma coisa de cura em ti, em todo o teu corpo. Sim. Prestado Tá. assim, no auxílio. Em todo o teu corpo, Tá, assim, muito corria. obrigado. Sim, vou dizer o quê? Não, Vou fazer um teste no Seven. acontece o seguinte, porque... queria roubar meu ouro? Posso te relatar onde... Assim, na parte do teu coração, tudo ali, assim, nessas veias, tudo que corre assim no teu corpo aqui, na parte do teu estômago, na tua coluna. Onde é que ela vai? Corre todos os nervos, tudo, Sim. assim, essa parte toda que corre nas pernas, assim, nas veias também. Tá. Até no solado dos teus pés e na cabeça, na parte da tua cabeça. Ainda bem que mexer no cabeça. Melhora, né? Um dia eu vou falar sobre outro nível de consciência. Acontece o seguinte, o mentor está falando que é pelo fato de, no meu caso, de eu ter contato com tantas pessoas, tá? Tanto no aspecto médico-doença, quanto no aspecto doença espiritual, então aquilo ali são coisas que meus corpos eles recebem também muita coisa, agressões, então precisa de fortalecimento para as coisas. Na verdade, eles dizem que a gente está protegido, a gente não sabe como. Daqui a pouco tu teve uma visão, dessa né, proteção. de como essa proteção Mas sim, acontece inclusive para os outros também em certos momentos, não é sempre.
Quando há necessidade, pá. Porque na realidade, pessoal, a gente nunca deve dizer que a gente é melhor que os outros, que a gente está, porque está no Micaelos, né? Não, a gente não deve dizer isso. Mas é lógico que a gente está numa situação melhor que os outros, no sentido de ter mais proteção. Mas só que quantos outros estão ajudando outros? E não significa Micaelos. Significa as pessoas que estão por aí ajudando outras pessoas, elas também têm a sua proteção. Não é que... Só não fica sabendo. A gente não fica sabendo de coisas que acontecem. Entendeu? Tá? E isso depende muito da intenção do ser, do que ele está fazendo. A intenção é vista não pela atitude só. Porque pode muita gente fazer as coisas pelas atitudes políticas. Né? Está lá fazendo caridade. Agora tem um monte de gente fazendo caridade por aí. E aí vai, né? Troca de assunto. Mais uma pergunta? Chico. Oi. Eu não sei se dá para verificar se está correta a percepção. Sim. Não sei se precisa falar. Mas tudo isso que precisar não precisa. Mas Tá, só porque eu estava percebendo muito forte. Né? Tá, fica a teu critério. Tá, não, eu acredito que não precise. Tá. Já foi até bastante comentado, né, sobre isso. Ah, bom, então tá. O que tu achou, meu amor? Ah, perguntar pra pessoa. A pessoa vai lá no teu restaurante, come, porcaria comida. Não é assim. Eu? Não, uma vez nós fomos num restaurante e a criatura comeu, achou tudo horrível. Aí chegou o garçom e aí gostaram. Maravilhoso! É que eu sou uma passou o tempo todo reclamando. Quando chegou o cara que não me sentiu a faltação. Pessoal, presta atenção. Eu, ô Francisco, eu sou um jeito, aquela criatura é outro jeito. Eu não quero me dispor com ninguém, vou estar eu brigando. Mas e se eu digo isso aqui é uma merda, eu gostei disso aqui? Eu vou brigar com o cara. Mas se eu disser, olha, não está bem cozido, não está próximo, vai comer, ela vai comer melhor. A minha resposta é, não vou mais lá, pronto, tá bom, tá tudo bem, então eu vou deixar, você tá brigando com o cara. Tchau. Porque uma vez... Alguém fez isso, porque o restaurante fechou. Né? Agora se perguntasse pra Adri, aí sim, né? Não, aí tá, ninguém faz uma crítica construtiva. É. Pois é, por isso que eu digo, eu falaria, ó, não tá, não tá legal. Todo mundo foi embora e me voltou. Cara, eu não entendi o cara no restaurante árabe lá em Porto Alegre. A minha filha chegou e falou, vamos lá visitar um restaurante novo que meu colega, não sei o que. Colega dela. Tá, fui lá, o cara era tudo árabe. Ainda bem que ele tá fazendo faculdade que não é de gastronomia. Né? A comida, a gente conhece restaurante árabe, a gente vai em vários, bons, há anos eu vou. Pô, mas a comida ali, o cara... Mas o cara deu explicação, que a gente chegou e disse que tinha uns troços que não estavam legal. E ele deu umas explicações que não tinha lógica. Hã? Que era assim. Que era assim. Ah, mas eu conheço. Tá, mas não veio o caso, esquece. Eu não quero encrenca, estou brigando com pessoas. Agora já me deu mais fome, hein? Falou de comida de sono. Lasanha. Mas a lasanha de legumes que é muito Lasanha de legumes é muito superficial. Vem cá, minha filha. Aquela que eles faziam. Não vamos tirar o foco aqui. Eu já comi. Ah, que egoísta. Eu não, vocês que fazem uma estratégia. Você comentou ali antes assim que conforme a gente vai tendo um desenvolvimento mediúnico e tudo mais, a gente vai clareando e vai vendo as coisas. Não, mediúnico não. Caráter dos defeitos da moral. Entendeu? Conforme vai desenvolvendo a tua moral, tu vai tendo uma visão melhor. No nível de consciência. Né? Isso. Vai desenvolver o nível de consciência. Não confunde mediunidade com isso, tá. Mas a nossa mediunidade também depende do nível de consciência. Não, porque tu pode ser um baita filho da mãe e ter uma baita mediunidade. E não tem nada a ver. E tu pode ser uma pessoa maravilhosa e não ter mediunidade. A mediunidade tem a ver com a necessidade de tu ter que trabalhar para aliviar teu karma. Tem muito a ver. Ou uma missão da pessoa. Entenderam? Você sabe? Ou tu tem uma mediunidade muito aflorada, porque tu tem muito. É que nem aquela história da criatura. Eu estou devendo 20 mil reais. Daí eu chego lá no banco e digo, meu amigo, eu não tenho dinheiro para pagar isso aí.
Daí o gerente vai dizer, então tá, vamos dar um jeito, vou abrir um crédito para ti, vai pagando como pode. Essa é a mediunidade. Eu tenho uma baita de uma dívida, um baita karma. Tu vem pela mediunidade para tentar aliviar, para tentar fazer o bem, ajudar as pessoas, porque tu passou vidas e vidas prejudicando um monte de gente. Renegociando a dívida. Tá renegociando. Então a mediunidade é uma das melhores formas de tu aliviar esse karma mal. Karma mal. Mas nem todo mundo que tem mediunidade é porque tem karma. Nem todo mundo que tem mediunidade tem karma mal, não é isso? Então são situações. A outra fase da mediunidade que não é o karma mal seria missão? Missão. Missão. Ou porque a Mas pessoa aí se a pessoa propôs Pode a- ser uma missão que tu resolveu. Né? Por exemplo. Mas isso não tem nada a ver com nesse que ele falou, a pessoa é um baita do salafrário e ele tem uma missão. Ele teria uma missão? Não, é aliviar o karma. É karma. Aí é karma. Karma. Então a missão consegue identificar com mais ou menos uma conduta assim. Missioneiro. Mas ou é karma ou é dharma. Por isso mesmo. Olha, só deu um tapa. Então, na verdade, o desenvolvimento a tua evolução mediúnica não está completamente ligada ao teu nível de consciência, a tua evolução espiritual. A evolução de consciência, de coisa. Não, porque tem um monte de gente aí, pessoal, que apareceu, que vocês conhecem, que são médiums muito grandes e os caras pisam na bola, começam a cobrar pela mediunidade, começam a prejudicar os outros, começam a usar para fins egoístas. É que a paranormalidade Orgulho, em geral, não só a mediunidade, né? Qualquer uma das paranormalidades, elas são fenômenos, né? Então elas acabam chamando muita atenção, né? Porque assim parece que a pessoa tem, né? Paranormalidade, quer dizer, tu tem uma sensibilidade que outros não têm. Então dá um quê de ser especial, né? Porque Orgulho, é diferente. vaidade, então vem ali, isso é muito perigoso. Então por isso que muitas vezes se associa, né? Deve ser um ser especial que tem esse dom especial. Não é. Né? Mas não tem exatamente essa relação. O que tu perguntar? Eu queria perguntar assim, e tem alguma forma, por exemplo, de você desenvolver como é que eu dizer assim, você melhorar a tua paranormalidade? Não. Isso aí não tem nada a ver com a tua vontade. Treino, não é treino. Nem treino. Isso aí que os centros espíritas fazem não é correto. Não existe. A única coisa que é correta é te ensinar o que é mediunidade. Né? E fazer tu tentar te manifestar, por exemplo. Mas isso aí não depende de ti. Depende de circunstâncias externas. Estar sendo trabalhado. Sendo trabalhado. É que assim, na verdade tem uma associação de fatores que podem influenciar positivo ou negativamente na manifestação da paranormalidade. Sim. Tá? Então, por exemplo, tá? Não é para todo mundo agora, meu Deus, a partir de hoje, não. Tá? Não comer carne, não tomar bebida alcoólica, não consumir nenhum tipo de substância né, que interfira com cigarro ou drogas em geral, etc. Tá? Porque são tudo coisas que deixam resíduos nos nossos corpos, principalmente no etérico, a alma também. Né? Então isso é uma sujeira na comunicação, digamos, entre os planos espirituais e o plano físico. Tá? Então a nossa comunicação com um espírito que está tentando nos intuir, com um espírito que está tentando incorporar, ou que vai nos passar uma informação por vidência ou por alguma outra forma, vai ser um obstáculo. Tá? Não é o maior deles, mas é. Né? Se tu tem muitos defeitos e coisa e tal, geralmente a mediunidade, quando se falar de mediunidade, ela vai ser muito intensa, né? Porque tem que vir uma força, tem que vir uma manifestação muito forte, digamos assim, não é uma força, é uma manifestação muito forte do espírito, né? Para vencer tudo isso e para se sobrepor às tuas características, né? Então aquilo vem para realmente, então geralmente é uma mediunidade semiconsciente, inconsciente, né? Ela é muito poderosa, mas
mexe um pouco com... Não deixa muito a tua consciência física estar presente ali. Isso aí eu na minha vida experiência. Antes, há um tempo atrás, quando eu ainda comia carne, digamos assim, o espírito, quando eu ia incorporar, eu sentia ele vindo, aquilo vindo, chegando em mim assim, e aquilo quando vinha, eu sentia um certo obstáculo que acontecia. Eu percebia as coisas acontecendo. Depois que eu deixei de comer carne, que eu tive uma melhora do meu eu, etc, nem sinto nada. A entidade, vem, sabe? Então, isso tudo vai mostrar para vocês que tudo aquilo que ela falou interfere na mediunidade, interfere em muita coisa. E quando a gente tem um contato mais regular, digamos, com uma entidade, seja por intuição, seja por incorporação, mediunidade incorporativa, tu vai desenvolvendo, o feeling. Né? A gente vai se conhecendo, né? Então acaba que tu desenvolve, tu manifesta isso melhor do que no início. Porque tu consegue identificar aquilo que é teu, o que não é teu, né? Mas assim, não é um treinamento, entendeu? Agora eu vou incorporar, vou fazer isso, vou fazer... Não é nesse sentido, mas é um desenvolvimento da tua normalidade. Acho que ela também queria perguntar uma coisa. Não, é uma besteira, mas não é uma besteira pelo fato de que eu tenho... Então pergunta logo. Então assim, a paranormalidade vem a ser uma provação? Também. E por uma aprovação? Não sei, é porque eu conheço uma pessoa assim que ele me descreve assim, que começou a trabalhar, e aí eu fiquei com essa questão aqui martelando, que ele começou a trabalhar muito, atendia até no centro espírita e tal, e de repente ele, influído pelo colega dele, começaram a sair, fazer consultas e cobrar, e ele disse que a vida virou um inferno, realmente, tanto que ele não largou de tudo, não quer saber de nada, e se encausulou lá na casa dele, ele só sai pro trabalho, Se não é para cobrar, ele não vai fazer o bem. Exatamente, eu questionei ele a respeito disso, né? Isso que ela falou, em poucas palavras, pessoal, é uma história muito importante para nós. Nada de besteira no que tu disse. Eu questionei ele a respeito disso, mas então fazer o bem, no caso, se tu não te deu bem aí, que tu viu que estava errado, né? Ele pisou na bola 2 vezes. Aí ele disse que ficou apavorado, que não quer mais... Apavorado. Então vocês viram que tem aí a explicação de tudo. Ela já disse o problema, já deu a resposta, e é isso aí. É o livre-arbítrio das pessoas. E assim a gente tem muitos centros por aí afora, tá? Mas aqui, ó, todo esse papo maravilhoso aqui, vocês têm que absorver, conhecer, bababá. Mas, por favor, o mais importante é o caráter. O mais importante é tudo. Não adianta tu começar... O que aconteceu já na Micralha que vocês viram? Tantas pessoas passaram por aqui, começaram a incorporar o fulano, o cicrano, o beltrano, o Jesus, o não sei o quê, achando que está incorporando. E o orgulho, vaidade, começou a aflorar. Então, é muito importante o caráter das pessoas. Os defeitos que nós temos que acabar com isso. São coisas que vocês vão me ouvir falando toda a minha existência, mas não interessa. Tem que lembrar que não adianta ter o conhecimento, né, que o caráter é que importa. Nós, o nosso lado interno. Eu sou assim, eu tenho que mudar. Eu não sei porque tem gente que chega pra mim e diz assim, eu sou assim, não adianta. Não, peraí, cara. Não, eu sou assim, não melhorei, não sei o que. Eu sei o que eu tenho. E aí, pô? E aí? Eu sei o que eu tenho, e aí? E aí, cara? O que nós vamos fazer? E aí, Fux? Eu sou assim, não vou mudar, diz assim. Porra, meu, mas e aí? Nós estamos aqui dezenas de anos. Dezenas? Já tem dezenas? Já está dezenas a coisa. Muitas vezes. Tá? Mas vamos, cara, o que te falta? Um segundo. Em um segundo, qualquer espírito pode, eu já disse para vocês várias vezes, de 1 segundo a milhões de anos para mudar um defeito. Vontade. Cara, tem pessoas que têm defeitos há 1 milhão de anos ou mais até. Eu não estou exagerando. Em 1 segundo a criatura pode mudar. Eu sou invejoso. Por exemplo, estou falando de invejoso, ciumento, orgulhoso, puta que pariu, sei lá. Não. Está sendo gravado. Eu não estou nem aí. É para dizer mesmo, porque as pessoas podem achar que teve uma pequena que me disse. Me disseram que eu sou um cara muito autêntico, que eu poderia, como coordenador ou líder da minha casa, ser todo. Mas por raio que o parta. Eu sou isso aqui. Querem me ouvir, me ouçam. Eu sou autêntico. Não, o cara me elogiou porque eu sou autêntico. Me adoro porque eu sou autêntico.
Pra que? Eu sou o que eu sou, pessoal. Eu sou um cara como eu sou, assim. Entendendo? Então, isso não pode se tirar da mente de vocês. Não adianta nada saber tudo de ocultismo, de magia, se tu não muda internamente. Entende? Vamos lá de novo, eu estímulo hoje, vamos lá, vamos se analisar. Pô, eu continuo tendo ciúmes que tal, eu continuo tendo inveja, não sei do que, eu continuo tendo orgulho, vamos acabar com isso. O que falta para vocês mudarem, para nós mudarmos? Isso eu posso dizer para vocês. Se eu conseguir mudar muita coisa, vocês também podem, porque eu não sou nem melhor nem pior que ninguém. E aqui está o rei da preguiça. Só que eu me sobreponho. Só que eu me venço. Eu me acordo todo dia, assim, ou vocês acham que eu queria 5 horas da manhã? Mas ter defeito dá trabalho, né? Realmente, tá. É mais fácil. É mais fácil não ter o defeito, porque, pô, tu sofre, né? Tu é orgulhoso, tu sofre. Então, quem é preguiçoso, trate de eliminar logo os defeitos, dá menos trabalho. Dá menos trabalho, eu acho que por isso que... Então tá, pessoal, é isso aí. Música